Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, para darmos continuidade às nossas doutrinárias. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, calmos, tranquilos, que possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior e dedicar esse momento para a nossa alimentação espiritual. Pois da mesma forma que o nosso corpo necessita de alimento, a nossa alma também precisa de pensamentos edificantes, leituras que construam, que possamos nos comunicar e imaginar como o nosso mestre agiria em determinadas situações. Então, que nesse momento possamos estar tranquilos e dedicar esse momento para nosso aprendizado e que possamos também inspirar a nossa palestrante para que ela possa proferir as melhores palavras, que possa edificar o seu pensamento e o seu conhecimento e dessa forma nos auxiliar a encontrar formas de nosso crescimento espiritual. E que possamos também vibrar pelo nosso planeta, derramando a chuva de paz e bênçãos para todos os nossos irmãos que necessitam desse amor, dessa paz. Queremos agradecer, convidar a Elane Martins, que hoje irá proferir uma palestra com o tema A Influência dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Seja muito bem-vinda, Elane. Obrigada. Meu nome é Elane Martins, eu sou trabalhadora de uma casa irmã GEPEC, que fica localizada lá no bairro da Graça, Centro Espírita Perseverança e Caridade. Então, eu trabalho com juventude, faço a mediação de um grupo de estudo e prática da mediunidade, e de vez em quando a gente conversa um pouquinho sobre a doutrina. Eu quero agradecer a equipe da COFA, do Centro Espírita, pelo convite. Espero que possamos refletir um pouquinho sobre esse tema que eu considero tão importante para nós espíritas, que temos um conhecimento amplo sobre pensamento, sobre magnetismo, sobre influências e sobre livre-arbítrio, que é o que nós vamos conversar na noite de hoje. Então, o tema influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é um tema que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 9, onde Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos. E antes da gente entrar na resposta, é interessante a gente sempre lembrar que nesse livro, no Livro dos Espíritos, lá no livro 2º, na segunda parte, a comunicabilidade dos espíritos é trazida dentro de uma perspectiva onde a gente precisa entender que encarnado e desencarnado se comunicam, né? Encarnado e encarnado se comunicam, e desencarnado se comunicam. Todos os espíritos se comunicam. Agora, claro que, a depender da condição de cada um, vai ser preciso todo um preparo, toda uma condição fluídica para que haja a comunicação. No mundo material aqui, nós temos a nossa linguagem, não só a linguagem verbal, como outros tipos de linguagem, a linguagem corporal, outras formas, a linguagem escrita, outras formas que fazem com que a gente possa se comunicar com outro espírito encarnado aqui. No mundo material, nós precisamos de todos esses recursos que nós temos, tanto no caso da linguagem verbal, do nosso aparelho fonador,
como na linguagem escrita, de sinais, é, corporal, gestos, mímicas, tudo isso são formas da gente se comunicar. Entre o encarnado e o desencarnado, né, exige alguns recursos, algumas condições específicas. E essas condições específicas, ela tem como o, vamos dizer assim, um elemento que movimenta, que é importante, sem ele não acontece a comunicação, que é o pensamento. Então, se o pensamento é esse instrumento utilizado para a comunicabilidade dos espíritos, então, de uma certa forma, como qualquer mensagem, toda mensagem ela tem um emissor e um receptor. E o emissor influencia o receptor e o receptor influencia o emissor. Então, a mesma coisa acontece no campo da comunicação com os desencarnados. O pensamento, ele sofre influência tanto do encarnado sobre o desencarnado, quanto do desencarnado sobre o encarnado. No caso do desencarnado, que é a pergunta e que é o tema propriamente dito aqui, por que os desencarnados influenciam os encarnados de forma muito mais acentuada que o contrário, é porque os fluidos, né, os elementos do pensamento são mais compatíveis com a natureza mais sutil do que a matéria aqui na Terra. Então, nós temos um obstáculo muito grande, os encarnados têm um obstáculo muito grande aqui, que é a expressão material, de alguma forma, que pode influenciar o nosso pensamento e as nossas faculdades para nos comunicarmos com os desencarnados. Mas o encarnado não, ele está livre da influência da matéria e, com isso, ele consegue, de alguma forma, influenciar os nossos pensamentos. Isso já nos dá uma resposta. Quem é que pode ter uma capacidade de influenciar muito alta? Qual é o espírito encarnado que tem a capacidade de influenciar muito alta? São os espíritos mais evoluídos, porque eles são mais sutis, eles têm a expressão da matéria de forma menos acentuada. Mas, Elane, eu já ouvi uma palestra que os espíritos ignorantes, que os espíritos menos evoluídos nos influenciam. Nos influenciam porque nós ainda temos muita compatibilidade com eles. Eles têm uma influência material muito grande, nós estamos aqui encarnados na matéria, sob a expressão da matéria, então nós temos muita compatibilidade com ele, que também já entra no tema da noite de hoje, no subtema da noite de hoje, que é a questão da vigilância, do cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos, justamente porque nós estamos numa condição espiritual ainda muito mais voltados para os desencarnados, menos evoluídos para os desencarnados, mais ignorantes, né, que têm necessidades ou intenções que não são boas para a humanidade, que não são boas para nós. Por conta disso, nós devemos ficar mais vigilantes aí. Mas vamos à resposta de Kardec, ao que é que os espíritos respondem a Kardec. Frequentemente conhece o que gostarias de esconder de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser ocultados. Kardec respondeu aqui, os espíritos responderam aqui, Kardec, o que eu falei há pouco. Justamente por eles estarem com menos expressão da matéria, por eles terem menos expressão da matéria, eles conseguem captar os nossos pensamentos de forma muito mais rápida, muito mais significativa para uma influência do que nós em relação a eles. Então, por isso que os espíritos respondem Kardec dessa forma. Lá no finalzinho ele fala, ó, nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. A gente não pode esconder do invisível, porque o invisível tem habilidades que aqui a matéria não permite que nós encarnados
tenhamos, né? Então, isso já é uma informação valiosa para seguirmos a recomendação que Jesus nos deu, que é de vigiar e orar, ficar mantendo sempre uma postura psíquica, emocional e racional em relação aos nossos pensamentos e também utilizarmos esse conhecimento sobre os nossos pensamentos, esses conhecimentos sobre as nossas vibrações, sobre o que é que nós estamos pensando ou desejando fazer ou até mesmo fazendo, é a oração. Porque a oração é essa conexão com o mais alto, com o sublime, com a espiritualidade maior. Então, continuando ainda no livro dos Espíritos, lá na parte segunda, no capítulo 9, no item 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Olha, o nosso tema é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Então, nada mais específico, nada mais exato do que a própria resposta dos espíritos. Vamos ver a resposta dos espíritos? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Olha o que os espíritos respondem, trazendo mais uma vez a compreensão de os espíritos desencarnados, por estarem numa expressão menos acentuada da matéria aqui, do mundo material, eles utilizam, eles têm como um veículo, né, como um meio que movimenta a influência sobre nós. O pensamento, os fluidos, as vibrações. Não é que eles vão pensar por nós e nem decidir por nós, porque o nosso livre-arbítrio, ele impera. Em raros casos, que tem lá no Livro dos Espíritos, quando estamos sob uma influência muito forte de possessão, né, de obsessão, em algumas situações eles dirigem os nossos pensamentos de forma muito acentuada. Mas, na maioria das vezes, na obsessão simples, que é a influência que nós sofremos no cotidiano, no dia a dia, nos nossos pensamentos, na nossa atitude, eles têm essa força, por quê? Porque as nossas vibrações, os nossos pensamentos são compatíveis com a intencionalidade dele. Mas vamos abrir um parêntese aqui nessa compreensão. Quando a gente fala da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, nós temos uma tendência a enxergar esse tema somente pelo viés dos espíritos que querem nos fazer mal, dos espíritos que querem que a gente tenha atitudes ruins, tenha pensamentos ruins. Mas a gente deve lembrar que essa mesma lei, ela também alcança os espíritos benfeitores. Então, da mesma forma que os espíritos ignorantes, menos evoluídos, nos influenciam, os espíritos evoluídos, os espíritos mais esclarecidos, os espíritos bons, também nos influenciam os nossos pensamentos e atos. O que é que vai diferenciar o que é que vai diferenciar? O que é que vai dizer, olha, você está sendo influenciada por um espírito bom ou você está sendo influenciada por um espírito ignorante? O que vai nos dizer é a qualidade dos nossos pensamentos, é a qualidade das nossas vibrações. E nós só podemos ter qualidade no pensamento quando nós temos uma consciência do que estamos pensando. Se eu sou uma pessoa que estudo, que procuro ser correta, que procuro seguir as lições que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, eu devo ter este compromisso comigo, nesta proposta de autoconhecimento, onde eu irei ficar vigilante ao que eu estou pensando e, consequentemente, estarei também vigilante às minhas atitudes. E quando eu estou vigilante ao que eu estou pensando e eu estou nessa proposta de seguir os caminhos do bem, de seguir o caminho que Jesus nos recomendou para
alcançar a felicidade, para termos paz, para avançarmos em direção à nossa caminhada espiritual, em direção ao nosso destino, que é a evolução espiritual, quando eu estou nessa proposta, eu estou nesse movimento, naturalmente, quando eu penso, tenho um pensamento negativo, mesmo que seja meu o pensamento, não vamos dizer que é do espírito, que o pensamento é do espírito, não. O pensamento pode ser meu. E neste momento, eu falo a mim mesmo: olha, esse pensamento não é legal, esse pensamento não é bacana e eu não quero vibrar neste pensamento, eu não quero alimentar este pensamento, porque eu sei que quem vai se aproximar de mim, eu alimentando esse conteúdo, eu alimentando esse pensamento, vão ser espíritos menos evoluídos do que eu. Vão ser espíritos que não querem o bem da humanidade, não querem o desenvolvimento da humanidade, ou até mesmo, no caso da obsessão, espíritos que têm algum tipo de diferença comigo, alguma intencionalidade de vingança, de raiva comigo, e se aproveita da minha invigilância para poder fazer com que eu tenha pensamentos negativos, e com isso eu tome decisões ruins, eu tome decisões equivocadas, e, consequentemente, eu pratique atos que não agradam a Deus. E a gente sabe que tudo que não agrada a Deus é tudo que infringe a lei, as leis divinas. Então, quando a gente comete um ato ruim, por meio de um pensamento ruim, é porque, de alguma forma, a minha vontade está ali respaldando aquele pensamento. E o pensamento está respaldando aquela atitude. Então, é o meu livre-arbítrio que, de alguma forma, é definitivo para eu agir daquela forma. E isso traz uma tranquilidade para o espírita, porque não existe inocentes e nem existe agressores por simples vontade, por simples capricho. Existe compatibilidades, existe resgates, existe necessidades de interações até mesmo para poder haver um diálogo, haver todo um processo de cura, de entendimento, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Normalmente, este processo acontece em reuniões mediúnicas, em reuniões de desobsessão, quando eu, de alguma forma, sinto que não estou tendo o controle dos meus pensamentos e, consequentemente, estou tomando decisões equivocadas, estou praticando atos ruins, eu busco ajuda numa casa espírita e, por meio do meu psiquismo, da minha vibração, da minha condição, da minha vontade, o tratamento espiritual atrai aqueles espíritos que, de alguma forma, estão se aproveitando da minha fragilidade, vamos dizer, invigilância, da minha falta de coragem de enfrentar mesmo os desafios, as labutas da vida. Muitas vezes as influências são por causa disso. A gente não quer enfrentar as provas. Não são nem expiações, são provas. Aí muitas vezes a gente não quer enfrentar, porque a gente se considera que não é merecedor, que não merece passar por aquilo, porque a gente não quer passar por nenhum tipo de sofrimento, quando, na verdade, o Cristo, o próprio Cristo, veio aqui à Terra exemplificar que as provas para nós transformam-se em dores, em sacrifícios, em renúncia, em trabalho, e todo trabalho exige esforço, né? Toda luta exige esforço. Então, é necessário a gente se empenhar para o nosso progresso espiritual. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer ficar numa situação confortável, achando que simplesmente porque a gente acredita em Deus, ou porque a gente lê um livro, ou porque a gente frequenta a casa espírita, ou porque a gente assiste a uma palestra, que a gente já está apto para receber todas as bênçãos.
Não é assim que funciona o movimento da evolução. O movimento da evolução funciona por meio das leis divinas. E uma das leis importantíssimas no processo de evolução espiritual é a lei do trabalho. E toda lei do trabalho exige esforço. E todo esforço não é fácil. Não é fácil. O que é bom é a gente estar no nosso cantinho, quietinho, quentinho, confortável. Tudo aquilo que nos impulsiona para o trabalho, nos impulsiona para a necessidade de fazer escolhas que, de alguma forma, não vão satisfazer o nosso ego, né? Ou escolhas que, de alguma forma, não vão nos dar prazer, mas que, de alguma forma, estas escolhas correspondem à vontade de Deus, por meio das leis divinas, e principalmente a lei maior, que é a lei do amor. Paulo mesmo, na sua carta aos Coríntios, nos exemplifica o quanto que o amor exige, né, renúncia, obediência, resignação, meditação, silêncio. Muitas vezes é necessário recuar, muitas vezes é necessário apaziguar, em vez de só ter razão ou querer que as coisas aconteçam exatamente como a gente acha que deve acontecer, quando, na verdade, acontece de acordo com as nossas necessidades educativas. Então, na questão 460, temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos. Claro, né, gente? Como eu falei, nós temos nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, ele é soberano, porque senão Deus seria injusto. Como é que Deus daria um poder a um filho de comandar, dirigir o pensamento de outro filho? Não. Só que conhece os nossos pensamentos, só que de alguma forma pode influenciar os nossos pensamentos, mesmo sem a gente, mesmo sem a nossa participação, é Deus. São os espíritos muito evoluídos, porque trabalham na seara divina com o propósito de nos orientar, de nos encaminhar para o caminho do bem, para o caminho da evolução espiritual. Então, olha o que é que eles respondem. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, às vezes, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contrários uns aos outros. Pois bem, nesses pensamentos, há sempre os vossos e os nossos. Olha o que ele está falando, o que eu acabei de falar. Isso vos coloca na incerteza, porque então tendes duas ideias que se combatem: o meu pensamento e o pensamento dos espíritos que estão desencarnados. Olha o que é que os espíritos trazem para Kardec. Os espíritos dizem que eu sou um ser que pensa, ou seja, eu sou um ser que tem minha autonomia, que tem minha individuação, que tem a minha vontade. Então, dentro dessa vontade, é neste cenário da minha vontade que as influências acontecem. Como eu disse, se a minha vontade for uma vontade boa, possivelmente as influências serão boas. Se a minha vontade forem vontades equivocadas, negligentes, egoístas, forem vontades voltadas para falta de empatia, falta de indulgência, falta de paciência, possivelmente os espíritos que vão me influenciar são os espíritos que não têm empatia, que não têm indulgência, que não têm paciência, que são egoístas. É simples de entender. É questão de sintonia e de afinidade. Então, para que a gente possa ter controle dos nossos pensamentos, é necessário que nós façamos todas as noites, como nos recomenda Santo Agostinho, um exame íntimo da nossa consciência. O que eu fiz hoje? Né? Como eu agi? O que eu fiz ao meu irmão? Como eu tratei meu irmão? O que eu pensei sobre o meu irmão? Esse exame íntimo, Santo Agostinho nos convida a fazermos todos os dias. E aí Joana vem mais adiante e nos fala: não façam todos os dias, não. Façam todos os instantes, todos os momentos que você puder.
medite, pense sobre suas atitudes. Aí Chico vem e nos diz, beba a água da paz, né? Pense, a água da paz é esse mecanismo de pensar sobre o que nós estamos pensando. Então, não é fácil, meus irmãos. Então, estamos num embate, estamos numa discussão, o espírita cristão, aquele que se propõe a ser o pacificador, aquele que se propõe a ser aquele que vai levar a tolerância, o entendimento, que não vai querer brigas, nem guerras, nem embates violentos, agressivos com ninguém, nós, espíritas cristãos, devemos sempre lembrar dessas recomendações desses espíritos evoluídos e dar um passo para trás e pensar: o que é que eu estou pensando? Qual é o fluido, qual é a vibração que eu estou tendo nessa discussão? É uma vibração de poder? Porque se for uma vibração de poder, quem vai se aproximar de mim são os espíritos autoritários, os espíritos que querem ter poder, querem ter razão a qualquer custo, que não vão respeitar a opinião do outro, que não vão desejar que o outro expresse a sua singularidade. Nesta discussão, neste embate, neste cenário, os meus pensamentos estão de vingança, porque se meus pensamentos estão de vingança, que vão se aproximar de mim são os espíritos que querem vingança. Tanto vingança daquele que eu estou discutindo, como vingança do mundo, ou como vingança até em relação a mim. Se aproveitam da minha fragilidade para se vingarem de mim, porque eles podem. Nós temos devedores que, de alguma forma, acham que nós devemos alguma coisa a eles, e de fato devemos, mas o ignorante, o involuído, não entende que não são eles que vão ditar as regras da reparação. Quem vai ditar as regras da reparação são as leis divinas. As leis divinas que têm seu movimento próprio para dizer como nós vamos reparar, como nós vamos resgatar, como nós vamos, de alguma forma, reverter aquele mal que nós fizemos a alguém ou ao mundo ou a outro. Então, isso fica claro para a gente, para que a gente não dê poder aos espíritos desencarnados que nos querem fazer mal. Porque os espíritos bons que se aproximam de nós, é tudo de bom, é tudo de melhor, que se aproxime mais ainda. O problema é a nossa vibração, é a nossa vontade, é a nossa condição. E aí, Kardec, muito inteligente, pergunta, né? Ele não deixa de perguntar a questão de como distinguir os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos, né? Isso que nós temos dúvida, nós temos muita dúvida disso. Será que esse pensamento é meu? Será que isso que eu pensei é meu? Aí a gente volta naquela recomendação de Santo Agostinho. É por meio desse autoconhecimento, é por meio desse exame íntimo que nós vamos identificar. Se eu sou uma pessoa, volto a dizer, se eu sou uma pessoa que eu quero continuar seguindo os caminhos do Cristo, eu vou identificar ali que este pensamento que me veio à minha mente não corresponde às lições do Cristo. Então, veio um pensamento do tipo, exemplo, uma colega de trabalho, ela vai vir. Quando eu chegar lá amanhã no trabalho, eu vou dizer poucas e boas a ela. Ela vai ouvir, porque eu tenho que dizer, porque eu estou certa e ela está errada, e o que ela me fez não foi legal, ela me constrangeu, e eu vou me vingar dela, eu vou chegar e dizer poucas e boas para ela, né? E aí, quando a gente vai fazer esse exame íntimo, acompanhado de uma oração, envolvido por espíritos bons, os espíritos nos relembram. Elane, olha só, o Cristo nos ensinou a perdoar. O Cristo nos disse que nós devemos levar o amor, a paz, ao invés da guerra. O Cristo nos disse que nós devemos levar a tolerância, o entendimento. Entenda que ela fez isso, porque ela ainda é uma pessoa que precisa amadurecer. Você já está no caminho do entendimento do Cristo. Perdoe, perdoe.
Não precisa você ir lá e dizer nada para ela. Perdoe. Deixe que a vida se encarregue de mostrar para ela que essa atitude não foi boa para essa pessoa. É esse o movimento que o espírita cristão deve seguir. Mas a gente só tem essas intuições, a gente só tem essas influências, a gente só tem esse tipo de recomendações no nosso coração, na nossa mente, quando a gente se conecta com os espíritos bons. Quando a gente ora antes de dormir, quando a gente faz o evangelho, quando a gente assiste a uma palestra, quando a gente se propõe a estudar mais e mais, cada vez mais, as leis divinas, se propõe a estudar esse movimento entre as leis divinas e os seres humanos e outros seres e as questões que acontecem no mundo. Tudo isso faz com que a gente consiga, de alguma forma, deixar a nossa mente ativa, em alerta, vigilante, para quando um pensamento negativo desse, que eu dei o exemplo, de desejar vingar-se, imediatamente os espíritos vêm e dizem para nós, por meio de um sonho, por meio de uma intuição, por meio de um sentimento bom, até mesmo por meio de uma amiga, de alguém que a gente possa falar o fato, e a pessoa ser instrumento e falar, deixa para lá, perdoa, você não sabe que fulano é desse jeito, olha, a gente quer ter paz, deixe para lá. E aí a gente vai aprender. E a gente vai aprendendo, até um dia que a gente não vai sentir mais chateação, porque o outro, de alguma forma, nos feriu. Porque aquele que é mais evoluído, que veio aqui ao mundo nos ensinar, foi tão ferido e exemplificou para nós que o perdão é o caminho. Então, meus irmãos, ele diz, Kardec, os espíritos respondem a Kardec, quando o pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos próprios são, em geral, as do próprio momento. Então, olha que interessante, isso é interessantíssimo, porque ele está dizendo que o primeiro pensamento é o nosso, para não ter vitimismo, né? Para não dizer que nós somos inocentes. Então, o primeiro pensamento é o nosso. O primeiro pensamento é o nosso. Então, os outros pensamentos virão por meio do quê? Do nosso primeiro pensamento, ou seja, das nossas vibrações, das nossas do nosso vocabulário, do nosso estilo de vida, da nossa forma de agir no mundo, da nossa forma de se relacionar com o outro. Tudo isso reflete o nosso pensamento e transforma-se em fluidos que vão atrair os espíritos. Se forem atitudes boas, pensamentos bons, reflexões boas, vigilância boa, vão atrair espíritos bons. Se não forem, vão atrair espíritos ignorantes, evoluídos, que não vão nos ensinar. Como diz o Cristo lá no Evangelho, pode um cego guiar outro cego? Não pode, né? Os dois vão cair no precipício. Então, se eu atraio um espírito que que é menos evoluído que ele, que está na mesma vibração de equívoco que eu, nenhum nem outro vão se instruir, nenhum nem outro vão se educar. Ao contrário, pode acontecer a derrota dos dois. E aí ter um trabalho imenso para resgatar estas decisões, porque não deixa de ser decisões, o nosso livre-arbítrio. Então, se alguém, por exemplo, nos maltrata e a gente percebe que aquela pessoa está ali sob a influência de um espírito negativo, de um espírito involuído, de um espírito ignorante, de alguma forma, o espírito está se aproveitando da vibração e da intencionalidade daquela pessoa. E esse mesmo movimento é para nós também. Quando nós magoamos alguém, o primeiro pensamento de desejar, a vontade de desejar magoar foi nosso. E aí atrai as outras influências que vão fortalecer este pensamento negativo e, com isso, me prejudicar cada vez mais. E os espíritos dizem ainda, além de tudo, não há para vós um grande interesse nessa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-lo. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente. Se
tomar o mau caminho, há nisso apenas mais responsabilidade, que eu acabei de falar. Pouco importa se esse pensamento está sendo influenciado pelos espíritos ignorantes. Sim, está sendo influenciado pelos espíritos ignorantes, mas quem é que está alimentando esses espíritos ignorantes? Quem é que está se conectando com esses espíritos ignorantes? Eu. André Luiz disse que a obsessão ela é proporcional, né? A força da obsessão é proporcional à fraqueza daquele que está sendo influenciado. Então, se eu estou mais fraca, se eu estou menos vigilante, se eu não me esforço para tirar esses pensamentos e modificar as minhas atitudes, a minha forma de ser, a minha forma de agir no mundo, quem me influencia vai se fortalecer. Mas se eu reagir, se eu começar a me educar, se eu fazer o evangelho, orar, suplicar, pedir a Deus, ficar vigilante, falar, Senhor, eu não quero ter esse pensamento, fazer um tratamento espiritual, assistir palestra, fazer o evangelho no lar, consequentemente, a influência de quem está me influenciando vai diminuir, vai ficar enfraquecido. Então, meus irmãos, de uma certa forma, é mais ou menos isso, é o que podemos refletir neste momento sobre o tema, por meio do tempo que foi dado para nós, de 30 a 40 minutos, é o que nós podemos refletir de importante. Com certeza, esse assunto não se esgota aqui, nessa simples explanação. Recomendo a todos que vá até o Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 9, a partir da questão 457, que vá, leia, medite, busque informações, instruções com outras pessoas, troque, pesquise em outras fontes e concluam que a vigilância é importantíssima nesse processo de enfraquecimento daqueles que nos querem o mal. E, de alguma forma, nós servimos também de instrumento para educarmos esses irmãos, porque se eles não nos influenciam mais, eles vão ter que buscar os alimentos dele em outros lugares. E é neste momento que a espiritualidade de resgate, a espiritualidade que trabalha em prol da humanidade, a espiritualidade que tem essa competência de encaminhar a todos para a luz, que aproveitam desse momento que eles estão enfraquecidos, que eles não têm tanto cenário para se expressarem, nem para se movimentarem, que convidam eles para irem para onde eles devem estar, convidam eles a pensarem sobre as atitudes deles, convidam eles a pensarem sobre aquele cenário, porque eles têm raiva daquela pessoa, porque, de alguma forma, eles têm aquele sentimento em relação àquelas pessoas. Então, quando a gente se educa, eu gosto de falar para os jovens, quando a gente se educa e quando a gente trabalha em prol da nossa própria evolução, a gente sai da condição de necessitado e vai para a condição de colaborador do Cristo, que não é pouca coisa, ser colaborador do Cristo. Trabalhar na seara do Cristo, movimentando os fluidos de paz, de amor, de tolerância, de indulgência, de empatia, de benevolência, de doçura, né? Nos esforçando ao máximo para seguir aquele que veio aqui nos ensinar o caminho da felicidade. Então, encerro aqui esta pequena reflexão sobre o tema. Mais uma vez, recomendo a todos e todas a buscarem mais informações na fonte, lá no Livro dos Espíritos, e em outras fontes também. Tem muitos livros aí que abordam esse tema, principalmente as obras de André Luiz, onde explora bastante essa questão do pensamento e das influências dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atitudes. Agradeço a presença de todos e todas, que o Mestre Jesus nos envolva, hoje e sempre. Muito obrigada. E queremos agradecer por essa maravilhosa palestra.
Orai e vigiai, não, Elaine? Fácil? Não é. Em momento algum estamos dizendo isso. Mas o convite é feito, né, diuturnamente. O que não falta também é fonte de inspiração, leitura edificante. A internet está aí, né, para o bem e para o mal. Então, nós temos sim, né, como buscar, como seguir, né, um caminho cada vez mais tranquilo e que nos leve nesse crescimento espiritual que tanto desejamos. Então, quero agradecer novamente, né, que venha mais vezes a nossa Eu que cova, agradeço. muito felizes. Também inspirar nossos jovens, que é tão difícil hoje em dia, né, infelizmente, com a leitura, né, com uma voz tão tranquila, então, isso atrai, né, as pessoas a quererem te ouvir. Então, muito obrigada novamente. Muito obrigada a todos que estão aqui nos escutando e não esqueçam de curtir essa página, compartilhar essa palestra para que alcance cada vez mais pessoas. Então, tenham todos uma ótima noite, de muita paz, de muito amor, que possamos vibrar e continuar orando por nós e por todos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas.